capítulo 7 foi manchete nos jornais. Ao iniciar este capítulo, é importante ressaltar que em momento algum afirmo que as pessoas aqui descritas são psicopatas de fato. Esclareço também que não tenho nenhum nível de convivência com elas e tampouco fiz alguma investigação diagnóstica específica que pudesse atestar a psicopatia em suas personalidades. O que me interessa aqui são os acontecimentos e os atos que lhes são atribuídos, uma vez que sugerem um proceder característico da psicopatia. Silvia Calabrese Lima. Como alguém é capaz de fazer isso? Goiânia, 17 de março de 2008. Uma denúncia anônima levou 2 investigadores de polícia até o apartamento da empresária de construção civil, Silvia Calabrese Lima, de 42 anos. Silvia foi presa em flagrante por maltratar e torturar uma menina de 12 anos, que morava com ela havia mais ou menos 2 anos. A agente policial Gilsara Assis encontrou a menina com os braços acorrentados a uma escada de ferro no apartamento da empresária, localizado no bairro Nobre da cidade de Goiânia. Uma mordaça de gás e esparadrapo embebida em pimenta, vários dedos das mãos quebrados, a maioria das unhas arrancadas, marcas de ferro quente pelo corpo e dentes quebrados a marteladas completavam o quadro de atrocidades. Objetos como correntes, cadeados e alicates serviam de instrumentos de tortura, que ocorria de forma sistemática. A menina, visivelmente traumatizada, relatou à polícia: "Hoje, porque eu não sequei o banheiro dela, ela me acorrentou." Ela disse que nunca contou nada porque era ameaçada de morte pela empresária. Também foi presa a empregada Vanice Novaes, de 23 anos, acusada de participar dos horrores. Ela alegou que torturava a menina a mando da patroa. Num caderno, Vanice registrava o dia e a hora das agressões. Após a repercussão do caso, outras meninas, pelo menos 4, revelaram que também foram torturadas de forma muito parecida pela mesma empresária. Silvia, que é filha adotiva, ganhava a confiança dos pais de meninas pobres para depois adotá-las informalmente. Suas promessas eram de oferecer estudos para que as crianças tivessem as mesmas oportunidades que ela teve quando for adotada. Além disso, alegava querer muito uma menina para cuidar, pois só tinha filhos homens. Instaladas na casa de Silvia, as meninas eram submetidas a atos de violência, trabalhos forçados, privações de comida e outros suplícios, como ingerir fezes de animais. A delegada Adriana Corsi, responsável pelo caso, declarou à revista Veja: "Ela é sádica, sente prazer em machucar meninas e em momento nenhum demonstrou arrependimento pelo que fez." Na prisão, em entrevista ao programa Fantástico, da Rede Globo, Silvia confessou ao repórter Vinícius Donola a autoria do crime. "Devo e vou confessar em juízo o que fiz. Sabe qual é a história? Eu era a mandante, ela a executante", referindo-se à empregada doméstica. "Essa é a história, não tem outra história." Quando perguntada por que agiu daquela maneira com a menina, a agressora respondeu: "Na minha cabeça eu não achava que estava torturando, na minha cabeça eu achava que estava educando. Minha vida acabou e eu sei que vou ficar aqui. Eu tenho noção disso. Eu não sou louca." Um parente da agressora disse que desde a infância ela apresenta distúrbio de comportamento e um histórico de problemas. Silvia foi criada de orfanato em orfanato até ser adotada aos 12 anos de idade. Ainda precoce, já demonstrava ser uma criança com sérias alterações de comportamento. Aos 9 anos, foi expulsa de uma instituição porque estava atrapalhando a educação das outras meninas. Para o psiquiatra forense Guido Palompa, pessoas como Silvia costumam alegar que receberam maus tratos na infância, mas não é verdade. São pessoas que são de natureza deformada. Elas também não têm nenhum arrependimento. Fonte: Revista Veja, edição 2053, edição abril, 23/3 de 2008, programa Fantástico, Rede Globo, exibido em 23/3 de 2008. Kelly Samara Carvalho dos Santos. Ela parecia tão nobre. Em 22 de agosto de 2007, uma jovem de 19 anos foi presa em São Paulo, acusada de crimes de falsidade ideológica, estelionatária e furtos. Bonita, magra, alta e bem vestida, cativava as pessoas por sua simpatia e desenvoltura. Kelly Samara Carvalho dos Santos, que se apresentava como Kelly Tranquese, também tinha lá seus destemperas. Quando não convencia por bem, usava de arrogância, fazia escândalos e destratava pessoas. Nascida em Amambai, Mato Grosso do Sul, onde foi criada pelos avós maternos, Kelly é conhecida em várias cidades da região pelos golpes que aplicou. Segundo as informações de uma tia e da ex-diretora do colégio onde ela estudou, desde pequena não respeitava regras, desobedecia aos professores, furtava objetos e ludibriava as pessoas. O Conselho Tutelar de Amambai acompanhou a jovem desde 2001, quando começou a aplicar golpes. Segundo o G1, portal de notícias da Globo, um escrivão de Ponta Porã disse que ela é um computador. Grava quem é, qual é o nome. Ele ainda revelou que a moça circulava entre pessoas influentes para escolher suas vítimas. Essa menina é uma artista. Ela é muito inteligente, mas usa a inteligência para o crime.
Em São Paulo, sem endereço fixo e se hospedando em hotéis caros, Kelly costumava frequentar lugares badalados, restaurantes e casas noturnas, num bairro nobre da zona oeste da cidade, Os Jardins. Trajando roupas e joias de grife, a jovem alugava carros blindados de luxo com direito a motoristas. Com a aparência de milionária, Kelly, sem levantar suspeitas, conquistava a confiança de amigas ricas, homens e pessoas idosas. Furtava-lhes joias, dinheiro, cartão de crédito e talões de cheque, repassando-os para os comerciantes da região. Com apenas 19 anos, mais experiente em aplicar golpes, Kelly já se passou por estudante de direito, medicina veterinária, empresária, dermatologista, fazendeira e até filha do presidente do Paraguai. Segundo a polícia, a jovem usava mais 4 nomes falsos, escolhia suas vítimas também através do site de relacionamentos Orkut e aplicava o golpe Boa Noite Cinderela, colocar sonífero nas bebidas das vítimas para depois depená-las. Depois de um rápido namoro com o dono de uma galeria de artes, ela conseguiu roubar uma gravura do pintor espanhol João Miro, avaliada em 18 mil. A polícia não sabe precisar quantas pessoas foram enganadas por Kelly e a quantia exata que ela roubou. Porém, mais de 20 vítimas se pronunciaram somente em São Paulo, onde permaneceu por apenas 6 meses. A delegada que cuidou do caso, Aline Martins Gonçalves, da 15ª DP, disse ao programa Fantástico que, por ser jovem e bonita, Kelly conseguia facilmente chegar aos homens. Aline também se mostrou impressionada com os golpes da falsa socialite. A gente vai puxando e parece que a linha não acaba mais, complementou. Para o psiquiatra Daniel Martins de Barros, do Núcleo de Psiquiatria e Psicologia Forense da Universidade de São Paulo, USP, os estelionatários costumam ser pessoas hábeis, com jogo de cintura, raciocínio rápido e capacidade de simulação. Nas palavras de Sérgio Paulo Rigonati, médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, os estelionatários têm uma grande inteligência que é suficiente para enganar os outros, grande poder de sedução, frieza e falta de sentimentos de culpa. Mesmo com várias provas, relatos de testemunha, histórico de sua vida pregressa e prisão em flagrante, a jovem que ficou conhecida como golpista dos Jardins foi solta em 2 de abril de 2008. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, Kelly foi liberada após ser absolvida por falta de provas. Fontes: G1, o portal de notícias da Globo, postado em 22 de 8 de 2007 a 30 de 4 de 2008, e Programa Fantástico, Rede Globo, exibido em 26 de 8 de 2007. Champinha, perversidade requintada. Em novembro de 2003, Roberto Aparecido Alves Cardoso, conhecido como Champinha, de 16 anos, foi condenado pelo sequestro e pelo assassinato do casal de namorados Felipe Café, 19 anos, e Liana Friedenbeck, de 16. Os crimes ocorreram numa mata em Bugaçu, na Grande São Paulo. Felipe recebeu um tiro na nuca e foi encontrado num córrego. A estudante Liana, durante 4 dias, foi abusada sexualmente por repetidas vezes e morta a facadas na cabeça, nas costas e no tórax. Outros participantes dos assassinatos também foram condenados por vários anos de reclusão, em presídios comuns, uma vez que na época já eram adultos. No entanto, Champinha, considerado o líder do grupo e o mentor dos crimes, foi internado por 3 anos em FEB Vila Maria, hoje denominada Fundação da Casa. Apesar de ser menor de idade, Champinha foi considerado um criminoso extremamente perigoso e com altíssima possibilidade de reincidir o crime, portanto, sem condições de convívio social. Depois de muita polêmica, no final de 2007, a Justiça determinou que Champinha deverá ser mantida em instituições com supervisão psiquiátrica, sob vigilância constante por tempo indeterminado, e está proibido de realizar atos civis, como casar ou abrir contas em bancos, por exemplo. Por falta de um lugar apropriado que atenda à determinação da Justiça, Champinha permanece onde está desde maio de 2007, na Unidade Experimental de Saúde da Vila Maria, zona norte de São Paulo. Apesar de todas essas medidas, o destino de Champinha ainda é uma incógnita. Fontes: o Globo Online, postado entre 30 de 9 de 2006 e 30 de 11 de 2007. G1, o portal de notícias da Globo, postados entre 9 de 10 de 2004 e 10 de 11 de 2007. Suzanne von Richthofen matou os pais e foi para o motel. Uma jovem rica, bonita, universitária de classe média alta, arquitetou e facilitou a morte de seus próprios pais. No dia 31 de outubro de 2002, pouco depois da meia-noite, Suzanne, de 19 anos, entrou em casa, acendeu a luz, conferiu se os pais estavam dormindo e deu carta branca ao namorado Daniel Cravinho, de 21 anos, e o irmão dele, Christian, de 26. Os irmãos Cravinho mataram Marisa e Albert von Richthofen, pais de Suzanne, com pancadas de barras de ferro na cabeça, enquanto o casal dormia. Simularam latrocínio, espalharam objetos e papéis pela casa e levaram todo o dinheiro e joias que conseguiram encontrar. Após a barbárie, o casal de namorados partiu para a melhor suíte de um motel da zona sul de São Paulo. Motivo do crime, se é que existe algum, os pais não concordavam com o namoro.
Segundo a polícia, o crime foi planejado durante 2 meses e a frieza dos três, principalmente de Suzane, chegou a impressionar os investigadores. Logo após o enterro dos pais, a polícia foi até a casa de Suzane para uma vistoria e deparou com a jovem, o namorado e amigos ouvindo músicas e cantando alegremente junto à piscina. No dia seguinte, Suzane e o namorado Daniel foram ao sítio da família comemorar seu aniversário de 19 anos. Não havia derramado uma lágrima desde o primeiro dia, disse Daniel Cole, primeiro delegado a ir ao local do crime. Na delegacia, a jovem estava mais preocupada com a herança e com a venda da casa do que com a morte dos seus pais. Dentre outras evidências, esses últimos acontecimentos corroboraram para que as suspeitas recaíssem sobre Suzane e os irmãos Caravinhos. Uma semana depois do assassinato, eles confessaram o crime. Enquanto aguardava o julgamento em liberdade, Suzane concedeu uma entrevista ao programa Fantástico, Rede Globo, exibido no dia 9 de abril de 2006. Na ocasião, ela estava de cabelos curtos, trajava uma camisa com a estampa de Minnie e pantufas decoradas com coelhinhos. Na primeira parte da entrevista, ela brincou com periquitos, saiu choros teatrais por 11 vezes, segurou nas mãos de seu tutor, Denival Barney, e discursou como uma menina inocente e quase débil. Cenário perfeito para suavizar a imagem de mentora de um crime cruel. A farsa foi descoberta na segunda sessão, em Tirapina, a 200 quilômetros de São Paulo. Com o microfone aberto, foi possível ouvir os advogados Mário Sérgio de Oliveira e Denival Barney a orientarem a fingir que chorava. Chora, pede Barney a Suzane. Começa a chorar e fala, não quero falar mais, diz a voz do outro. Ela responde, não vou conseguir. Suzane foi desmascarada e sua prisão foi decretada no dia seguinte. O psiquiatra forense Antônio José Sá, professor de Medicina Legal e Psicopatologia Forense das Faculdades Metropolitanas Unidas, declarou à revista Isto É, Gente, que Suzane matou os pais porque é de má índole. Ela tem alguma coisa de ruim dentro dela, uma perversidade, uma anormalidade de personalidade. A maldade está arraigada na alma dela. Virgílio do Amaral, promotor de justiça que acompanhou os depoimentos de Suzane, também declarou à mesma revista que uma pessoa que escolhe a suíte presidencial do motel depois de matar os pais não tem sentimentos. Decorridos 4 anos do assassinato, em 22 de julho de 2006, Suzane e o namorado Daniel foram condenados pelo júri popular a 39 anos de reclusão e 6 meses de detenção. Christian pegou 38 anos de reclusão e 6 meses de detenção pelo crime. Fontes, Revista Época, edição 234, edição Globo, 11/11 de 2002, Revista Isto É Gente, edição 172, edição 3, 18/11 de 2002, Revista Fantástico, número 1, edição Globo, dezembro de 2006, Programa Fantástico, Rede Globo, exibido em 9/4 de 2006. Joia, o vovô ideal de qualquer pessoa, Araras, 16 de fevereiro de 2007. Lijoel Bento Barbosa, apontado como um dos criminosos mais procurados do estado de São Paulo, foi preso pela Polícia Militar de Araras. Lijoel, mais conhecido como Joia, tinha mais de 40 anos no crime e 59 anos de idade. Parecia um senhor pacato, boa praça, que costumava usar um chapéu para cumprimentar suas vítimas e assim ganhar a confiança das mesmas. Por trás de uma aparência inofensiva, Joia escondia uma ficha criminal de mais de 14 metros de comprimento, da qual constavam diversos tipos de crime: furtos, roubos de residência, roubos de cargas de computadores, além de tentativa de homicídio, tráfico de entorpecentes e 2 estupros. Segundo Érico Hammersmith Jr., o capitão da Polícia Militar de Araras, ele começou no mundo do crime aos 17 anos e nunca mais parou. Sua especialidade era arrombar e furtar casas com muita rapidez, de 2 a 5 minutos, disse o delegado Tabajara Juliane dos Santos. É lobo em pele de cordeiro. Ninguém imagina que um senhor deste, que seria o vovô ideal de qualquer pessoa, seja um ladrão contumaz como ele é, afirmou o delegado. Joia esperava os donos saírem e arrombava a fechadura de suas casas. Caso fosse surpreendido, contava uma história mentirosa qualquer. Ele estava praticando furto numa casa quando chegaram policiais militares e o surpreenderam naquela ação. Ele falou: os vizinhos chamaram vocês de novo? O que vocês estão fazendo? É a casa do meu irmão, estou recolhendo objetos para levar para ele. Vocês querem entrar, tomar um café, uma água? Fiquem à vontade, disse Neicídio Urbache, delegado de Araras. Certa vez, quando estava roubando uma das casas, uma vizinha desconfiou. Sem o menor constrangimento, Joia simplesmente pegou uma vassoura e começou a varrer. Saiu da casa e disse à mulher: calor, hein? Depois disso, pegou o carro e foi embora, contou Marcos Antônio Marco, comandante da Guarda Metropolitana de Jaguariúna. Com essa técnica, Lijoel invadiu e roubou várias casas em 43 cidades do estado de São Paulo e limpou especialmente os eletrodomésticos, os aparelhos eletrônicos e as joias, origem do apelido. Sidney Urbache também contou que durante uma blitz, Joia foi reconhecido por um policial, mas, ao tentar tirar a chave da ignição do veículo de Joia, o dedo do policial acabou se enroscando no chaveiro.
Lee Joel não teve piedade, arrancou com o carro arrastando o policial e seccionando o dedo dele. Foragido desde 1999, Joel foi encontrado em uma chácara de alto padrão que pertencia a um amigo. Numa última tentativa de não ser preso, ele apresentou uma identidade falsa com o nome de Antônio Barbosa. "Meu nome é Antônio e não Lee Joel", afirmou no momento em que estava sendo algemado. Ele já esteve preso por 2 outras vezes, mas conseguiu fugir. Da última vez, deixou um irônico recado na parede de sua cela: "Cadeia é para bijuteria, não é para joia". Fontes: Programa Fantástico, exibido em 24/2 de 2007, e G1, portal de notícias da Globo, postado em 25/2 de 2007. Divina de Fátima Pereira, inimiga íntima. Goiânia, 30 de novembro de 2007. Divina de Fátima Pereira, mais conhecida como Nega, foi presa em São Paulo, acusada de matar a irmã Rosa Maria Pereira, 24 anos, grávida de 9 meses. O crime ocorreu no dia 27 de fevereiro de 1994, na cidade de Goiânia, porque Rosa descobriu que a irmã teria roubado seus documentos para dar golpes nos comerciantes da região. Divina, que costumava praticar pequenos golpes e furtos desde criança, aproveitou a visita da irmã em sua casa e roubou a carteira de identidade e talão de cheques. Quando as cobranças começaram a chegar, Rosa descobriu que fora vítima de um golpe. Rosa Maria ameaçou denunciar a irmã à polícia caso ela não quitasse as dívidas. Diante disso, Divina a estrangulou com o sutiã e falou aos vizinhos que havia dado um chá para ela dormir. Depois de algumas horas, Divina voltou à casa de Rosa, ao lado da mãe e de um amigo, e fingiu demonstrar surpresa ao encontrar o corpo. Os parentes desconfiaram que Divina fosse a autora do crime, mas, para preservar a matriarca da família, ela não foi acusada. Divina continuou aplicando golpes com os documentos da irmã falecida e convenceu sua mãe a assinar uma procuração para receber uma pensão pela morte de Rosa Maria. Em 2001, depois do falecimento de sua mãe, os familiares decidiram denunciá-la pela morte de Rosa Maria. Ela confessou o crime, mas conseguiu fugir enquanto aguardava o processo em liberdade. Nessa época, ela já tinha 2 condenações por furto. Alvino dos Santos, noivo de Rosa, inconformado com o ocorrido, disse que nenhum monstro mataria uma irmã e um sobrinho. "Tem uma cicatriz que vou levar para o resto da vida", concluiu. Gildelene Vieira Leite, cunhado da vítima, contou que certa vez Divina virou-se para um cobrador e disse o seguinte: "A Rosa morreu, o defunto não paga a conta". Gildelene ainda falou em tom de indignação: "Como que uma pessoa criminosa, uma pessoa perigosa dessas fica solta? Se matou a irmã grávida, vai ter sentimentos com uma pessoa de fora?" Sebastiana Gonçalves, tia de Rosa, foi além. "A Divina é uma psicopata. Se você fizer sua assinatura, ela faz igual, idêntica". Quando foi localizada em São Paulo, Divina ainda tentou escapar da polícia apresentando uma identidade falsa. Fontes: Programa Linha Direta, Rede Globo, Inimiga Íntima, exibido em 29/11 de 2007 e 6/12 de 2007, e postado em 29/11 de 2007 e em 6/12 de 2007. Um caso mais detalhado: o assassinato de Daniela Pérez. Guilherme de Pádua Tomás: ambição, egocentrismo, megalomania, sede de poder e sucesso. O país inteiro, chocado e revoltado, acompanhou passo a passo a tragédia do assassinato de uma jovem e talentosa atriz, adorada por uma legião de fãs. Um crime que teve repercussões mundiais e que dificilmente será apagado da memória do público brasileiro. Na noite do dia 28 de dezembro de 1992, Daniela Pérez, de 22 anos, foi brutalmente assassinada a poucos quilômetros do estúdio Globo Tycoon, no Matagal, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a perícia, ela foi morta com 16 golpes de um instrumento perfuro-cortante, punhal, desferidos no pescoço e no tórax, perfurando a traqueia, o pulmão e o coração. O crime ocorreu pouco depois da gravação da novela de Corpo e Alma, de autoria de Glória Pérez, mãe de Daniela, exibida pela Rede Globo. Na trama, Daniela interpretava a doce e romântica bailarina Yasmin, namorada do motorista ciumento e machão Bira, interpretado por Guilherme de Pádua Tomás, de 23 anos. Algumas horas após gravar sua última cena, o corpo da atriz foi encontrado, depois que os moradores de um condomínio próximo, ao avistarem 2 carros parados em um local tão suspeito, acionaram a polícia. Um dos moradores teve o cuidado de anotar as placas dos carros, o que levou a polícia na manhã do dia seguinte a bater na porta do principal suspeito. Tratava-se do próprio Guilherme de Pádua, um assassino frio e calculista, capaz de ir prestar solidariedade na delegacia a Glória Pérez e ao ator Raul Gazola, marido de Daniela, antes de ser descoberto. O delegado que conduziu as investigações, Cidade de Oliveira, diz que Guilherme, ao dar seu depoimento, negou a autoria do crime, mas devido às provas evidenciais acabou confessando que matou Daniela. O delegado também afirmou que durante todo o interrogatório Guilherme estava calmo, tranquilo, e relatou o assassinato sem esboçar reação nenhuma. A
confissão foi registrada na presença de alguns advogados e logo depois, ainda na delegacia, Guilherme insinuou que sua esposa Paula de Almeida Tomás, de 19 anos, era cúmplice do crime. Ambos foram presos e aguardaram julgamento. De acordo com os policiais, Paula reconheceu que participou da barbárie apenas informalmente. Seus advogados não permitiram que ela assinasse a confissão. Depois disso, Paula jamais admitiu ter matado Daniela, sem sequer ter estado no local do crime. Contou simplesmente uma história improvável. Naquele dia, teria ficado por mais de 7 horas passeando pelos corredores de um shopping center na Barra da Tijuca. No entanto, durante essas longas horas, Paula não comprou nada e também não foi vista por ninguém. Durante o processo, circularam várias versões que tentavam explicar o motivo da morte de Daniela. Muitas delas fantasiosas e totalmente absurdas que, além de denegrirem a imagem da atriz, acabaram por confundir o grande público e suscitar a imaginação de muitos. Isso ocorreu principalmente porque depois da sua confissão, Guilherme conseguiu na justiça o direito de só voltar a ser interrogado em juízo. Assim, durante 5 anos, ele disse o que quis da forma que lhe foi mais conveniente, com o claro intuito de desviar o foco das verdadeiras motivações do crime, as versões sem cabimento de Guilherme. Na confissão, Guilherme conta que matou Daniela porque ela o assediava de todas as formas possíveis e estava ameaçando destruí-lo profissionalmente. Usando de artifícios, ela o teria levado para um sinistro matagal onde tentou beijá-lo à força. Diante da recusa, bateu nele de modo tão violento que, assustado, ele se defendeu usando a tesoura que casualmente encontrou no carro. No momento posterior, deu outra explicação para os golpes que vitimaram a atriz. Depois de se defender do ataque de Daniela, aplicando-lhe uma gravata, vendo-a desfalecida e acreditando que poderia morrer, ele teria tentado salvá-la fazendo uma traqueostomia com uma tesoura. Na última versão, Paula aparece como única responsável pelo crime. Para provar a ela que não tinha nenhum envolvimento com Daniela, Guilherme articulou o encontro, permitindo que Paula ficasse escondida no banco de trás do seu automóvel, para ouvir a conversa dos dois, sem que Daniela tivesse conhecimento disso. Durante a conversa, Paula, enfurecida de ciúme, saiu do carro e atacou Daniela, tentando atingi-la primeiro com uma chave de fenda, e, não conseguindo perfurá-la com esse instrumento, teria voltado ao carro e apanhado uma tesoura. De acordo com seu depoimento, na tentativa de apartar a briga das duas, Guilherme colocou o braço ao redor do pescoço de Daniela, aplicando-lhe acidentalmente a gravata que a fez desfalecer. Julgando-a morta, Paula aplicou os golpes de tesoura para que o crime pudesse ser atribuído a fãs enlouquecidos. Crime passional ou premeditado? Precisamos ter em mente que, em todas as versões e suas variantes, Guilherme teve como propósito convencer a todos que o crime ocorreu sob violenta emoção, configurando-se num crime passional. Para a defesa, essa estratégia baseada em história verossímil faria com que a pena fosse atenuada e, logo depois do julgamento, Guilherme estaria em liberdade. A pretensão, porém, não resistiu à comprovação dos fatos. Ficou provado que o crime foi premeditado, ou seja, Paula e Guilherme saíram de casa com um firme propósito de matar a jovem atriz. Ao contracenar com Daniela naquela noite, Guilherme já sabia que iria matá-la, quando, onde e como iria fazê-lo. É importante esclarecer que Daniela nunca assediou Guilherme de Pádua. Pelo contrário, atores e funcionários da Globo disseram que era Guilherme quem assediava Daniela. Ele a procurava constante e insistentemente para se queixar dos seus problemas, fazendo-se de vítima, a ponto de se tornar uma pessoa totalmente inconveniente. Na noite do crime, Guilherme também foi visto por várias vezes cercando a atriz, batendo na porta do camarim feminino, entregando-lhe bilhetes. Para entender isso, é preciso expor ao leitor a verdade dos fatos, relatados aqui de forma breve, todos comprovados em juízo. Daniela foi vítima de uma emboscada, conduzida à força, depois de espancada e desacordada, ao matagal ermo e escuro onde encontraram seu corpo. No dia do assassinato, Guilherme usou o carro de seu sogro, um Santana, e adulterou com perfeição a placa do veículo, transformando a letra L em O. Ele saiu dos estúdios de gravação da Globo dirigindo o Santana e com Paula escondida sob um lençol no banco traseiro. Guilherme parou logo em seguida no acostamento do posto de gasolina Alvorada, que ficava a cerca de 300 metros dali. Ele esperou o momento certo de agir. Pouco depois, entre 9 e 9h30, Daniela, que também havia deixado os estúdios da Globo, entrou no mesmo posto para abastecer seu carro, um Escort, sem ter a mínima noção de que seus assassinos estavam tão próximos. Na saída do posto, Daniela recebeu uma fechada de Guilherme e os dois saíram de seus carros. Guilherme então desferiu um soco violento no rosto da atriz, aplicando-lhe uma gravata e a jogou para dentro do Santana. Nesse momento, Paula saiu do banco de trás do Santana e assumiu a direção do carro.
Guilherme, dirigindo o escorte, seguiu Paulo até o local onde Daniela foi assassinada da forma mais cruel possível. Segundo a perícia, das 16 perfurações encontradas no corpo de Daniela, 4 foram na região da garganta e 12 no tórax. 8 delas estavam concentradas na área do coração. Havia uma intenção visível de se atingir um órgão nobre. Não há nem como arguir de que seria uma coisa impensada, foi intencional. E também ninguém adultera uma placa de um automóvel num crime passional. A placa de um automóvel só é adulterada para uma prática ilícita, seja ela qual for. É um crime indubitavelmente premeditado, praticado de uma forma brutal. Talvani de Moraes, médico legista, diretor da Polícia Técnica do Rio de Janeiro. Programa Sem Censura. TVE Brasil, em 4/1/1993. O casal ainda passou no posto para lavar as manchas de sangue que ficaram no interior do Santana e depois foi para casa dormir. Tudo foi programado, planejado e arquitetado nos detalhes mais sórdidos. Por que Daniela foi morta? Qual a verdadeira motivação do crime? Os motivos alegados por Guilherme de que matou Daniela porque ela o assediava, além de serem totalmente inverídicos, podem causar revolta. No entanto, a verdadeira motivação do crime está clara ao analisarmos a personalidade e o comportamento do assassino. Uma pessoa arrogante, descontrolada, agressiva, de convívio difícil, ambiciosa, vaidosa, exibicionista, que não se conformava em fazer papéis secundários. Assim foi definido Guilherme de Pádua por seus próprios colegas de profissão. Ele, que até então não passava de um ator medíocre e que mal saía do anonimato ao atuar numa novela de grande audiência, já se sentia um ser superior. Estava ali a grande chance de saltar para o universo da fama, do sucesso e do poder, tão almejado. Antes, porém, seu personagem Bira dependia de um roteiro que não estava previsto, passar de simples coadjuvante a protagonista. O ambicioso projeto de ascensão profissional de Guilherme, ser o astro principal da novela das 8 da Rede Globo, fracassou. Ele mesmo chegou a declarar à imprensa e em depoimento à justiça que, na semana do crime, pela primeira vez desde o início da novela de Corpo e Alma, ao receber o bloco de cenas, verificou que seu personagem estaria ausente em 2 capítulos. Isso lhe provocou muita tensão e, de forma insistente e assediadora, procurou Daniela para saber por que seu papel estava se esvaziando. Afinal, como ele mesmo declarou em juízo e a repórter Lucileia Cordovil, numa demonstração explícita de manipulação, havia procurado se tornar amigo de Daniela por interesse, até porque ela era a filha da autora da novela. Até no enredo ela ajudava. No decorrer da novela, Guilherme usou de todos os recursos manipulatórios possíveis para persuadir Daniela a influenciar Glória Pérez a reescrever o seu enredo. Não conseguiu e, numa reação de ira frente à frustração, premeditou, planejou e executou de forma maquiavélica o assassinato da atriz. Na realidade, a tendência natural de todos é sempre buscar explicações lógicas que justifiquem um ato tão cruel. No entanto, para pessoas com mentes perversas, qualquer motivo é motivo. Essa pessoa, Guilherme, não tem a consciência que nós temos, que é necessária para que a gente viva em sociedade. A consciência do direito dos outros, a consciência do direito básico a existir. Uma pessoa com esse tipo de mente, com esse tipo de formação mental, é um monstro. Não é um ser humano normal. E tem que estar isolado da sociedade mesmo. É um monstro moral, não funciona como as outras pessoas funcionam. Parece que é gente, mas não é gente. A mente funciona de uma maneira completamente torta. As razões, os porquês do assassinato, esse tipo de porquê é completamente aleatório. Não é um tipo de crime que tem uma explicação dentro da lógica natural do ser humano. Luiz Alberto Pi, psicanalista, programa Sem Censura, TVE Brasil, em 4/1/1993. Talvani de Moraes, psiquiatra e diretor da Polícia Técnica, esclareceu no mesmo programa que, pelos anos de experiência, não teve dúvidas de que o assassino sabia exatamente o que estava fazendo. Portanto, não haveria nenhuma possibilidade de Guilherme ser um doente mental. Além disso, o fato de Guilherme de Pádua não ser uma pessoa desconhecida, mas sim um companheiro de trabalho, implica que ele estava se utilizando da confiança da vítima, o que agrava a característica monstruosa da personalidade de Guilherme. Guilherme no tribunal. Ao longo do julgamento no tribunal do júri, Guilherme foi irônico, cínico e chegou a interromper, corrigir e até a chamar a atenção do juiz José Geraldo Antônio. Familiares e amigos da atriz se chocaram com a postura do réu durante seu depoimento. Utilizando-se das representações teatrais, Guilherme chegou a mudar o tom de voz para interpretar as vozes de Daniela e Paulo. Todos os presentes ficaram em silêncio, estarrecidos quando ele imitou como Daniela teria caído ao ser vitimada. Ele foi frio, não demonstrou arrependimento algum.
foi absolutamente debochado e petulante com o juiz. Fiquei chocada. Como ator, no entanto, ele foi excelente. Vera Lúcia Alves, presidente do Movimento pela Vida. Como um traço marcante de personalidade de Guilherme, destaco a declaração explícita de indiferença, frieza e cinismo. O seio esquerdo de Daniela ficou desnudo. Aquilo me chocou. Cobri o seio, ajeitei os braços que estavam para cima para que não ficasse tão feia. Eu sabia que ela seria fotografada depois. Guilherme de Pádua. Fontes: Jornal O Globo, 23/1 de 1997. Jornal O Dia, 24/1 de 1997. A sentença de Guilherme de Pádua. Dia 27 de janeiro de 1997, Guilherme foi julgado e condenado pelo júri a 19 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado. Inciso 1, motivo torpe, e inciso 4, sem chances de defesa da vítima. Ao ler a sentença, o juiz José Geraldo Antônio afirmou que a conduta do réu exteriorizou uma personalidade violenta, perversa e covarde quando destruiu a vida de uma pessoa indefesa, sem nenhuma chance de escapar ao ataque de seu algoz. Pois além de desvantagem na força física, o fato se desenrolou em local onde jamais se ouvia o grito desesperador e agonizante da vítima. Demonstrou o réu ser uma pessoa inadaptada ao convívio social por não vicejarem no mesmo espírito sentimentos de amizade, generosidade e solidariedade, colocando acima de qualquer outro valor a sua ambição pessoal. O juiz observou ainda que Guilherme só não foi condenado a mais tempo porque tratava-se de um réu primário. O veredito, acompanhado por centenas de pessoas, foi aplaudido de pé. 4 meses depois, Paula foi condenada a 18 anos e 6 meses. Por nenhum momento, Guilherme demonstrou qualquer sentimento de arrependimento, de culpa ou de consideração para com a vítima ou por alguém de sua família. Ao contrário, ele aproveitou de todos os espaços obtidos na imprensa para se enaltecer, num gesto explícito de exibicionismo e vaidade. Depois da morte de sua filha, a escritora Glória Pérez iniciou um movimento para mudar o Código Penal brasileiro. Ela colheu mais de 1 milhão de assinaturas que fez incluir o homicídio qualificado na lista dos crimes hediondos. Estes recebem tratamento legal um pouco mais severo, impossibilitam o pagamento de fiança e o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto. Como o assassinato de Daniela foi anterior à instauração da nova lei, Paula e Guilherme foram beneficiados e cumpriram menos de 1/3 da pena em regime fechado. Em 1999, 7 anos depois do crime, Guilherme e Paula foram soltos e atualmente já são considerados réus primários. Sem comentários. Dói demais a sapatilha quieta, presa na parede. O lugar na mesa que sempre vai estar vazio. Os silêncios, onde antes eram música e riso de alegria. Glória Pérez. Carta lida na missa de 15 anos da morte de Daniela, em 28 de 12 de 2007.